pessoal, aqui quem fala é a Cabral e hoje eu vim falar sobre os ciclos biogeoquímicos. Mas primeiramente, o que seria biogeoquímica? A biogeoquímica é a área da ciência que estuda a troca de matéria entre componentes bióticos e abióticos dos ecossistemas. Ou seja, é uma área que estuda processos de incorporação e devolução de elementos químicos entre ambiente e organismos. E estes processos, por sua vez, são representados no estudo dos ciclos biogeoquímicos. O primeiro ciclo a ser abordado é chamado ciclo do hidrogênio, ciclo hidrológico ou ainda ciclo da água. Este ciclo é dividido em ciclo curto e ciclo longo. O ciclo curto ocorre pela evaporação da água de oceanos, rios e lagos, retornando ao continente por condensação, seguido de precipitação na forma de chuva, neve ou granizo. Já o ciclo longo envolve também os fatores bióticos, ou seja, considera o envolvimento dos seres vivos nos processos. Sendo assim, após a precipitação da água na forma de chuva, a água permeia as camadas do solo, é incorporada pelas raízes das plantas e utilizada na fotossíntese, e pode, pela cadeia alimentar ou por ingestão, ir para o corpo dos animais. A água retorna para a atmosfera, nestes casos, por meio da transpiração ou da respiração dos seres vivos, e retorna ao solo por meio da urina, das fezes ou da decomposição das folhas e dos cadáveres. O segundo ciclo que falaremos é o ciclo do carbono. A primeira etapa do ciclo é chamada de fixação do carbono ou sequestro do carbono, e é basicamente o processo de absorção do carbono atmosférico pelas plantas e outros seres autotróficos, e sua transformação em substâncias orgânicas como carboidratos, proteínas e lipídios. A partir disso, o carbono passa a circular pela cadeia alimentar na forma de moléculas orgânicas e é devolvido ao ambiente por meio da respiração dos seres vivos e da decomposição de seus corpos após a morte. É importante considerar que boa parte do carbono do nosso planeta está nos compostos minerais, como os carbonatos presentes em depósitos de carapaças de organismos com concha ou esqueleto de carbonato de cálcio, e os depósitos orgânicos fósseis como o carvão mineral, o petróleo e o gás natural. Portanto, além das formas de retorno do carbono ao meio ambiente que já foram citadas, essas fontes de carbono podem voltar à atmosfera pela oxidação lenta em contato com o ar ou pela queima de combustíveis fósseis. O próximo ciclo é o ciclo do oxigênio, e ele está intimamente ligado ao ciclo do carbono, uma vez que o fluxo de ambos os ciclos está relacionado à fotossíntese e à respiração. O gás oxigênio é produzido durante a fotossíntese pelas plantas e outros seres fotossintetizantes e consumido no processo de respiração realizada tanto pelos animais quanto pelas plantas e pode ser consumido também no processo de combustão. Parte do O2 da estratosfera é transformada em ozônio pela ação de raios ultravioletas do Sol. E esta reação de transformação do O2 em O3 é fator importantíssimo na proteção da vida no planeta contra os raios ultravioletas, pois o gás ozônio funciona como um filtro protetor, retendo cerca de 80% de toda essa radiação. É por isso que, atualmente, a utilização de produtos como aerossóis e gases para refrigeração é proibida em vários países, porque estes produtos contêm os chamados gases CFCs, ou gases clorofluorcarbonetos, que são muito nocivos à camada de ozônio por serem capazes de reverter esta reação, de modo que o ozônio seja convertido em oxigênio, fazendo com que o filtro de radiação UV seja degradado. Bom, o último ciclo a ser tratado nesta aula requer maior atenção por envolver mais detalhes que os outros, mas respirem fundo que tudo vai ficar bem. Começa agora o ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio é dividido em 4 etapas. A primeira delas é chamada de fixação do nitrogênio e consiste na transformação do gás nitrogênio em amônia, por meio da ação de algumas bactérias e de uma enzima especial denominada nitrogenase. A partir daí, a amônia pode, então, ser incorporada às substâncias orgânicas ao combinar-se com o gás carbônico para formar os famosos aminoácidos. Das bactérias fixadoras que podem participar deste processo, é importante destacar as bactérias do gênero Rhizobium,
e vivem nas raízes das plantas leguminosas, como feijão, soja e ervilha. Entretanto, uma parte da amônia do solo não se origina do processo de fixação do nitrogênio. É, na verdade, originada a partir da segunda etapa do ciclo do nitrogênio, a chamada amonificação, e considera a origem de amônia no solo a partir da decomposição de proteínas, dos ácidos nucleicos e dos resíduos nitrogenados presentes em cadáveres e excretas por meio da ação de bactérias, fungos e outros decompositores que obtêm energia por meio deste processo. A partir de toda essa disponibilidade de amônia no ambiente, chegamos à terceira fase do ciclo, a nitrificação. E este processo ocorre em duas etapas. A primeira delas é a nitrosação, em que ocorre a oxidação da amônia em nitrito. E com o nitrito, produto desta reação, a segunda etapa pode acontecer, a nitratação, que consiste na oxidação do nitrito formado e liberado no solo para a formação de nitratos. Ambas as etapas de nitrificação ocorrem por meio da ação de bactérias, e o nitrato é absorvido e utilizado pelas plantas na síntese de suas proteínas e de seus ácidos nucleicos, ou então é incorporado pelos animais por meio da cadeia alimentar. Mas espera aí, o ciclo acabou? Não. No solo, além de todas essas bactérias presentes na etapa de nitrificação, existe outro tipo de bactéria que é responsável por efetuar o último processo do ciclo do nitrogênio, a desnitrificação. Na ausência de oxigênio atmosférico, este tipo de bactéria desnitrificante utiliza o nitrato resultante da etapa anterior do ciclo para oxidar compostos orgânicos pelo processo de respiração anaeróbia. Desta forma, o nitrato incorporado pode ser transformado novamente em gás nitrogênio e retornar para a atmosfera, fechando o ciclo.